Graça e paz, meus queridos. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Segunda parte para falar a respeito da unção e de imposição de mãos. A gente já gravou a primeira parte, dando introdução, e hoje a gente vai falar agora do Pentecoste sobre os gentios. Né? Na parte anterior a gente falou do Pentecoste que caiu sobre os judeus. É claro que a gente vai falar um pouquinho dos judeus hoje. Outras gravações vamos falar de novo dos judeus, assim como dos gentios. Mas na gravação passada eu disse que falaria mais a respeito dos gentios, né, do que dos judeus. Porque compete mais a gente entender agora é a segunda fase do Pentecostes que vai cair sobre os gentios. Beleza? Então vamos lá direto para o estudo e leitura, né? Então eu tô aqui com a palavra aberta. Você pode estar ouvindo aí com fone de ouvido, porque eu acredito que vai ser um estudo aí com cerca de 1 hora ou mais de meditação. Então, de vez em quando, a gente vai ler uns textos. Aí eu vou tentar lembrar de te avisar, caso você está no fone de ouvido, para você olhar para a tela e acompanhar a leitura quando a gente estiver fazendo, ok? Então vamos lá. Atos capítulo 2, versículo de número 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, de todas as nações existentes na época, tinha judeu ali. E o texto está dizendo que eles habitavam ali, mas que eles não são dali, eles vieram. É óbvio que talvez no passado foram para cativeiro, ou por algum motivo de trabalho, sabe? Deslocou para outras nações. O fato é que no período das festas, né, ou do cumprimento dessas festas, Deus preparou um meio deles estarem habitando ali. Judeus piedosos vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Então, esses judeus, né, que estão aí, habitando em Jerusalém, são piedosos, homens zelosos da lei. E o que tem isso? Eles ouviram em outras línguas, isto é, as línguas, né, que os discípulos falaram, os próprios judeus convertidos, né, que receberam esse Pentecoste, falaram de uma forma que todos eles entenderam. Ou seja, todas as nações que existiam na época dos discípulos. Hoje a gente tem uma quantia de cerca de 200 nações, né? Eu não sei se na época lá dos apóstolos, né? Dos judeus é o mesmo número, né? Ou se foi aumentando, eu não sei. Precisa fazer uma pesquisa a respeito, né? O fato é que tinha muitos judeus ali. Ou seja, tinha vários idiomas, né? Ali naquele lugar. Então Deus se utilizou do idioma terreno, né? Ou das línguas aqui da terra, para falar o coração desses judeus que vieram de outras nações, mas que são judeus legítimos, né? Dali da terra de Israel. Então eles ouviram as grandezas de Deus, né? A respeito do Evangelho, de Jesus, do Messias, etc. Tanto é que logo depois, né? 5.000 homens vai se converter com essa pregação de Pedro. Pedro se levanta, começa a falar, né? Então se converte já numa paulada 3.000 primeiro, né? Primeiro 3.000, depois vai para 5.000. E aí começa um número de judeus a se converterem, né? Tem um trecho no livro de Atos que fala que era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam, que abraçavam a fé. Porque na realidade, né, era o propósito de Deus ali, né? Expandir o evangelho. E como eu já falei na outra gravação e está escrito, a gente vai ler hoje, que Deus profetizou que salvaria primeiro a casa de Judá, isto é, os judeus, né? Até para quem não conhece o assunto, tá chegando aqui pela primeira vez, para você não ficar muito perdido no assunto, é que o reino de Israel foi dividido em dois reinos, né? É um reino de 12 tribos, aonde na época de Salomão foi dividido, e ficou reino do sul e reino do norte. O reino do sul ficou a casa de Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E o reino do norte ficou as outras 10 tribos, né? Que são 12 filhos de Jacó. Desde então, Deus começa a falar por meio de duas casas, sabe? Dois reinos, né? Por dois nomes, né? Então, judeu é apenas uma tribo. Então, quando você está lendo na Bíblia, está falando de judeu, está falando de uma tribo. Quando está falando de israelita, de Israel, aí sim, pode ser 12 ou as 10 tribos que estão no meio das nações, né? Que não voltaram
da dispersão da época da Assíria. Então é só para você tentar aqui entender um pouco a linha de pensamento nosso, né? Então esses judeus, né, que a origem deles é uma tribo, é a tribo de Judá. Então judeu nunca vai ser um israelita, entendeu? E israelita nunca vai ser um judeu, a não ser se ele receber Cristo. Aí tanto o judeu quanto o gentil passa a ser um novo homem. Aí ele pode ser considerado judeu interiormente, como Paulo fala. Mas um judeu ser israelita não tem como, e o israelita ser judeu também não tem como, porque são coisas distintas, tá ok? Então vamos prosseguindo. Então esses judeus estavam em Jerusalém, aconteceu o Pentecostes, e eles ouviram, como Isaías falou, ainda por lábios de outros povos, que com outras línguas falarei este povo, e mesmo assim eles não vão dar ouvidos. Isso para os incrédulos, né? Mas essa galerinha aqui que o texto está demonstrando, eles creram, né? Ou pelo menos a maioria deles creram. Agora, qual é o propósito e objetivo da gente estar falando desse texto aqui? É porque foi com os judeus que começou a implantar a igreja, e foi os judeus que espalhou o evangelho no mundo, né? A gente, até há algum tempo atrás, eu entendi e aprendi desta forma lá dentro de Babilônia, de que foi lá na a rua Azusa, né, ou até mesmo nas reformas de Lutero, Calvino, aqueles caras lá da época, né, de 1500 e pouco para frente, que começaram a fazer essas reformas, né? E aí, em belo de um dia, dois missionários resolveram ir lá para a rua Azusa. Um trabalhava de dia e o outro estudava, e eles revezavam para fazer a obra de missão. E aí eles, segundo o histórico, o Espírito Santo desceu lá, né? Embriagou os dois, depois eles embriagaram o local onde estava sendo evangelizado, o negócio foi crescendo e vieram para o Brasil. E aí trouxeram o Pentecoste para o Brasil, né? Ou o famoso dom de língua, sabe? O batismo com o Espírito Santo, etc, né? Isso, se você parar para pensar, né? Se o Pentecoste veio para o Brasil só 1500 depois de Cristo, né? Depois que Cristo foi assunto aos céus, ou depois do próprio Pentecoste que a gente está lendo aqui, então significa que demorou muito, né? Para o Pentecoste chegar aqui, né? Então não faz sentido a gente entender desta forma. Mas se você fazer uma pesquisa na internet aí, você vai ver que há muitas controvérsias, há muitos assuntos, muitas especulações, e realmente a própria história dá margem para isso, né? Então, não tem como falar que foi um movimento onde Deus estava ali, Deus criou esse evento, essa possibilidade, e veio para o Brasil o avivamento, e desde então, todo aquele que recebe o Espírito Santo, começa a falar em línguas, né? Está participando desse Pentecostes e está cheio do Espírito Santo, segundo o entendimento popular no geral, né? Nos assembleianos, nos pentecostais. Quando não é bem assim, né? Na verdade, o cheio do Espírito Santo é a pessoa que está, na verdade, ela é piedosa, né? Ela está cheio do entendimento da palavra, ela busca o Senhor Deus e tal, né? Faz por onde praticar realmente a palavra e tem muita sabedoria do alto. Essa pessoa está cheia do Espírito Santo, né? E nem sempre ela vai falar em línguas, né? Até porque, eu já falei disso no passado, né? O dom de línguas, né? Individual, a pessoa pode parar a hora que ela quiser e ela fala para sua própria edificação, né? Já o dom de línguas para estrangeiro, né? Que é no caso as línguas aqui que aconteceu nesse episódio aqui, foi a língua das nações, né? Então eu não consigo falar quando eu quero, porque é o Espírito Santo que concede que eu fale conforme for necessário. E nesse período foi necessário o dom de língua ser manifesto para atingir as nações presentes ali através desses judeus. Porque eles ouviram na sua própria língua materna as grandezas de Deus, né? Ou seja, uma língua estrangeira. E essas manifestações de Deus, né, não só o dom de línguas, mas como os outros prodígios que é relatado, né, na história, está profetizado, né, na lei, no Salmo e nos profetas, que acontecem em tempos determinados, né? Fora de tempos determinados não é possível acontecer essas coisas, né? A não ser por meio de engano, de magia, como que eu vou usar o termo aqui? Sabe quando as pessoas querem fazer uma coisa parecer verdade? É tipo um fake news, vamos dizer assim, entendeu? Você vê aquele barulho lá dentro da igreja, dentro do templo, nossa, Deus desceu ali, mas na verdade é só uma maquiagem, né? Só para parecer que é e não é. Então vamos lá. Então a gente leu aqui
o assunto aqui dos judeus, né? Versículo 5. Dentro ainda do capítulo 2 aqui, vamos dar uma passadinha aqui quando Pedro começa a falar. Verso 14. Então se levantou Pedro com os 11, ou seja, não foi só Pedro que falou, né? Os outros também falaram. E erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Veja que direcionou diretamente para os judeus, né? Tomai conhecimento disto e atentai para as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo ainda a 3ª hora da manhã, tipo ali por volta das 9 horas da manhã, né? Ou seja, porque muitos ali dos habitantes, dos judeus que vieram de todas as nações debaixo do céu, estavam ali, muitos creram, ouviram das grandezas de Deus, e outros estavam zombando, ou dizendo, olha, esses caras estão embriagados. E eles não estão tão errados assim, sabe por quê? Porque está escrito nos profetas que haveria um período onde teria uma, como é que eu vou dizer aqui, um alto índice de embriaguez na terra, por meio de doutrinas, por meio de engano, sabe? Aquela taça que está lá na mão da meretriz, lá de Apocalipse, que é cheio de doutrina, cheio de feitiçaria, de coisas ruins. Então, a terra haveria de ser embriagada pela prostituta. Então, muitas pessoas iriam estar embriagadas com doutrinas. Entende? Como se fossem bêbados, né? Então, Pedro advertiu nesses termos. Ó, galera, é o seguinte, ainda é 9 horas da manhã e essas pessoas que aqui estão falando, inclusive eu, não estamos embriagados. Porque ainda não é hora das pessoas serem embriagadas. Tá entendendo? Então, haveria de chegar um momento onde as pessoas ficariam embriagadas. Não com o Espírito Santo, mas sim com doutrina, sabe? Com coisas que o próprio Paulo fala, para encher do Espírito, né? E não de vinho e de coisas que há contenda. Qual vinho que você acha que Paulo está falando? O vinho que está lá na mão da meretriz, a taça lá. Não é vinho que você compra no mercado, que você vai embriagar, que vai quebrar o pau dentro de casa, brigar com o vizinho. Não é esse tipo ainda que serve para falar, mas é muito mais além do que isso, né? É no sentido espiritual. É uma embriaguez. As contendas que pode causar o vinho dentro de casa, eu posso brigar com a minha esposa, brigar com o vizinho, essas coisas todas, dá um certo dano, mas eu posso me arrepender, pedir perdão e corrigir a situação, né? Receber Jesus e fazer por onde, caminhar no caminho da luz, né? Eu corrijo. Já essa embriaguez, da qual eu estou falando que é um pouco mais além, é pessoas que já receberam Jesus, pessoas que já estão, abre aspas, se dizendo casa de Deus, faz parte do corpo de Cristo, que é cristão, quando na verdade está bebendo esse vinho e está embriagado. E por estar embriagado, ela não percebe. Porque, vamos dizer assim, parece que a dose ela é de pouquinho em pouquinho. Você não percebe que você está embriagado. E a pessoa fica cega, sabe? Ela fica. Ela pensa que está no seu perfeito juízo. Quando na verdade ela está caminhando para o inferno, né? Porque ela está embriagada, ela está bebendo uma doutrina, está bebendo vinho que não é o vinho da palavra. Amém, queridos? É importante esse ponto e eu vou falar dele um pouquinho mais adiante. Mas eu entrei aqui nesse ponto só para fazer um gancho, para mais para frente a gente lembrar dele, né? Então, quando você começa a ler o livro de Atos, né, você vai perceber que muitos judeus vão entrar. Você vê que entrou ali os 3.000, depois vai para 5.000. Eu vou ler um texto que está lá em Atos, capítulo 21. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Paulo está falando, né? Da chegada dele em Jerusalém com os seus obreiros, com a equipe. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fez por meio do seu ministério no meio dos gentios. Olha o verso 20. Quando aquelas pessoas que ouviram o que Paulo disse, minuciosamente, ouvindo-o, deram eles glórias a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, eles falando para Paulo, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e do que são zelosos da lei. Então percebe, queridos, que interessante isso aqui. Deixa eu marcar aqui em azul, né? Olha só, dezenas de milhares. Percebe? Começou com 3.000, foi para 5.000 e agora são dezenas de milhares de judeus que creram. Entende?
Então foi muitos judeus que creram na palavra, muitos judeus se converteram. Agora, o que a gente precisa, inclusive eu fiz esse ajuste na minha vida, vou pedir encarecidamente para você dar uma analisada também nos seus estudos, nos seus esboços, né? Você que medita, você que faz seus rabiscos no seu caderno, gosta de anotar. Então, olha só, deixa eu sair da canetinha aqui, senão eu não consigo mudar, né? Então, existe algumas frases, né, dentro da palavra de Deus, que às vezes a gente precisa pouquinho mais de atenção para não criar uma doutrina em cima dela. Algumas coisas que, por exemplo, que aparentam uma contradição, quando na verdade é outra coisa. Exemplo, lá no capítulo 3 de João, quando o próprio João fala, né? Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quem que é esses seus que João está relatando? Jesus veio para quem? Jesus veio para os judeus? Ou Jesus veio para os gentios? Para quem que Jesus veio? Responde aí para mim. Jesus veio para todos, não é? Ele veio para os judeus, claro, primeiramente, como a gente vai ler daqui a pouquinho. Mas logo de imediato ele já vai partir para os gentios também. Então ele veio para os judeus, mas também veio para os gentios. Isto é, então para os dois povos ele veio. Só que de primeira mão, quem que rejeitou? Os judeus, né? Então os seus não o receberam. Então, na verdade, ele está falando dos judeus, mas em massa, queridos. A gente viu aqui na última leitura dezenas de milhares, mas para pensar para vocês verem a quantidade de judeus, né, que já existiu, né, só naquele período deles lá, por exemplo. Os que estavam no templo. Quantos e quantos não foram contra Jesus, contra Estevão, contra os próprios discípulos? Quantos e quantos não estavam lá? Que poderiam ter sido alcançados, né? Porque em massa os judeus estavam no templo. Jesus arrancou apenas 12 de dentro do templo. Mas Jesus poderia ter arrancado 100% dos judeus de dentro do templo para serem seu seguidor. Então, ou seja, vocês estão entendendo? É igual hoje. Olha essa mensagem das duas casas, das festas, dessas coisas que a gente fala aqui. Quantas pessoas dá atenção pra gente? Entre os gentios. De cada 100 é 2, 3, não é? Um, às vezes. De cada 100 pessoas, você encontra um ou dois que vai te ouvir, que vai dar uma atenção e vai analisar o que você está falando. O restante, o que que faz? Ignora. Nega. Entende? É nesse aspecto que João está falando. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então é uma aplicação que primeiramente recai sobre os judeus, mas depois automaticamente já vira, como é que eu vou dizer aqui, muito mais em números em cima dos judeus. Porque a porção de judeus é muito mais do que a de gentios, melhor dizendo, a porção de gentios é muito mais do que a porção dos judeus. Judeus é apenas uma tribo. Agora, gentios, né? Falando aqui do Reino do Norte, que é Efraim, que está no meio das nações, que se misturou, são 11 tribos, bem dizer. Então, é 11 tribos em massa, que se você for analisar, não recebeu. Ele veio para os seus, mas os seus não recebeu. Tá entendendo? Então, João não está dizendo que apenas os judeus rejeitou, mas de primeira mão foi, claro. Beleza? Quer ver um outro texto que deixa alguns textos que aparentam contradição, né? Lá na carta dos Hebreus, por exemplo, quando o escritor aos Hebreus diz, né? O verdadeiro santuário está no céu, né? Há um santuário no céu, o verdadeiro santuário está no céu. Mas ele não está dizendo que o santuário terreno, seja o tabernáculo, seja o templo de Salomão, de Davi, ou até mesmo o que Esdras e Neemias construiu, é de mentira. É verdadeiro, existiu. Serviu para algum fim. Então, o escritor dos Hebreus não está dizendo que o santuário verdadeiro está no céu e o que está na terra é mentiroso. Não, é outro assunto. Ou melhor, é outro propósito que você tem que enxergar aí, entende? Quer ver outra parte que causa aparenta uma contradição? Quando João Batista fala, olha, galera, é o seguinte, a lei de Moisés, ou melhor, a lei de Deus veio por meio de Moisés. Só que a graça e a verdade veio por meio de Jesus. A graça e a verdade veio por Jesus. Só que a lei veio por Moisés. João Batista não está dizendo que a lei que Deus deu para Moisés é mentirosa. Entende? É o outro ângulo que você tem que olhar. Aparenta uma contradição? Não. É que a ênfase vai cair sempre no ministério da nova aliança, que é Cristo, né? E vai ficar superior à do antigo. Mas o do antigo não é mentiroso. E serviu para alguma coisa. O que mais que a gente pode olhar?
Eu acho que esses 3 exemplos tá bom, né? Então, queridos, mas agora vamos focar um pouco na parte do Pentecostes, né? Ou sobre os gentios. Então, como eu disse no vídeo passado, que Deus vai dar um Pentecostes agora, nos nossos dias, para os gentios, e os gentios vão pregar para os judeus que não creram, no caso, é porque Deus tem um número em mente. Ele tem um número de judeus que precisa entrar para formar o corpo, né? Abre aspas. Assim como ele tem um número para entrar para formar o corpo também de gentios. Só que os dois grupos de pessoas, né? Eles precisam se unir, você entende? Falar a mesma língua, eles precisam se entender para daí então o número ser completo. É isso que a gente vai analisar hoje. Você vê que Paulo fala, até que haja entrado a plenitude dos gentios, né? Então, a palavra plenitude é pleno, né? Tem a ver com Efraim, né? Porque foi profetizado sobre Efraim que ele se tornaria plenitude, né? Algo pleno, alguma coisa assim. Na verdade, duplamente ainda, né? Frutífero, pleno, duplamente. Então, queridos, vamos voltar lá no livro da lei para a gente entender como que Deus desenvolveu um plano. Como que diz? Ele cria, abre aspas, tá? Que eu vou falar aqui. Até aparenta que ele criou um problema para resolver no futuro. E esse problema que ele causou, abre aspas, na verdade, o problema veio existir por causa do pecado do homem, né? É a solução que Deus criou, na verdade. O problema veio existir por causa do pecado do homem, tá? E aí Deus, né, já sabendo disso de antemão, ele já preparou a solução. Então Deus profetizou quando os filhos de Jacó iam ser abençoados, né? Um por um. E Deus já profetizou o futuro deles, porque Deus já conhecia o futuro de todos eles, né? Então, para ajudar, por exemplo, Deus prometeu o cetro. O cetro que é o governo, né? O cetro jamais se arredará de Judá, até que venha aquele a quem pertence, que é Cristo, né? Então, o cetro sempre esteve na mão dos judeus. O culto, as alianças, as promessas. Eu já falei isso no vídeo passado, né? Que os dons de Deus são irrevogáveis, né? Ele colocou na mão de Judá, isto é, dos judeus, e está na mão dos judeus, e não saiu. Percebe? Só que tem um detalhe. Para José, Deus prometeu o quê? A primogenitura, né? Tá certo? Não exatamente para José, mas sim para os seus filhos. Quando ele foi abençoar os filhos de José, ele colocou a bênção da primogenitura sobre Efraim. Vocês estão lembrados disso? E aí, abre aspas, né? Aparenta um problema agora. Porque o cetro está na mão dos judeus, mas a primogenitura está na mão de Efraim, que são os gentios, né? E agora, no futuro, isso precisa ser resolvido, né? Deus precisa resolver esse problemão agora, não é verdade? Zacarias fala que Deus vai salvar primeiro as tendas de Judá, só que na verdade quem entra primeiro são os gentios, né? E isso não é só no Novo Testamento que a gente vê isso, não. Na verdade, até no Antigo Testamento a gente vê os gentios entrando, né? O próprio Jesus fala, né? Olha, vocês estão aí, como é que fala? Olhando para. Vocês estão de barriga cheia, olhando para goiaba que parece que tem bichinho, né? Só que eu vou falar uma coisa para vocês, hein? As prostitutas, os ladrões, os assassinos, eles estão entrando. E vocês estão ficando por lá de fora. Ou seja, as outras nações gentílicas estão entrando para a salvação, né? Ou para o reino que Deus está preparando, ou preparou de antemão. E vocês, judeus, estão ficando por lá de fora. Quando, na verdade, os judeus deveriam receber primeiro. Mas como eles rejeitaram, negaram, você conhece a história, então os gentios estão entrando primeiro. Então quando Jesus fala das prostitutas, ele não está falando de meretriz de cabaré, não. Ele está falando de prostituta, nações gentílicas. Tá ok? Então, queridos, começa então agora uma solução criada por Deus, né? Para resolver esse baita pepino, né? Porque um está com a primogenitura e o outro está com, com o cetro, né? Ele está falando de quem? De Efraim, das 10 tribos, o reino do norte. Virão com choro e com súplica. Olha só que interessante. Daqui a pouco a gente vai ver esse choro e súplica sobre os judeus também. E levarei e guiá-lo-eis a ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão. Porque eu sou pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Isso ficou registrado lá quando Jacó abençoou Efraim. Depois em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, é repetido, né?
que Efraim ficou com a primogenitura, porque Rubens, que é o filho primeiro de Israel, de Jacó, se deitou com a concubina lá, com Bila, né? Então ele perdeu esse direito. E esse direito veio cair na mão de Efraim. E desde então ficou, né? A gente já está aqui nessas alturas do campeonato, e Jeremias está profetizando o ministério da nova aliança em Cristo, e Efraim é meu primogênito, né? Oséias, capítulo 11 também, né? Vamos lá, bem rapidinho. Oséias, capítulo 11, acho que é os primeiros versículos. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais ele se afastava da minha presença. Sacrificava aos Balaíns e queimava incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar Efraim. Ou seja, ele sempre está falando de Efraim, né? Tomei nos meus braços, mas não atinaram que era eu que os curava. Aí Deus vai falar: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles com quem alivia o jugo de sobre suas queixadas, e me inclinei para lhes dar de comer, né? Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. Então Deus está falando aqui por meio de Oséias, né? E a Assíria foi quem levou realmente Efraim para as nações, né? Levou eles para cativeiro. Eu já falei que cativeiro não é para morte, né? Você sabe disso. É para preservar a raça, é para cuidar. Você entendeu? Aí você vê lá na primeira parte. Eu não vou repetir, não, porque eu tenho muita coisa aqui para falar nesse vídeo, né? Então você está percebendo que Efraim, que são os gentios, né? Ministério da Nova Aliança, são os primogênitos. Mas Paulo também vai falar lá, né, que Cristo é o primogênito. Ele é o primeiro, né? Cristo é o primogênito. Filho unigênito, na verdade. Só que lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala que Cristo é as primícias, né? É o primogênito dos que dormem. Primeiro ele e depois nós na sua vinda. Então, a primogenitura, ela só vai ter seu cumprimento na ressurreição, na verdade. É só quando tiver a ressurreição que vai ser consumado de fato a primogenitura de Efraim, né? Para daí então dar continuidade. E aí o que vai acontecer? Quando acontecer essa consumação da primogenitura de Efraim, não só de Efraim, mas dos judeus também, né? Que se converteram a Cristo, não vai ter mais esse problema com eles, né? Como teve, por exemplo, Esaú e Jacó, que veio um agarrado no calcanhar do outro, brigou dentro do ventre, por causa da primogenitura, né? Então, ou seja, fala de vida eterna. E é uma coisa séria, né? Você vai ver que Esaú trocou essa vida eterna por um prato de lentilha. E os gentios vão fazer o mesmo, né? Então, Edom, que é Esaú, que depois mais tarde vai ser chamado de Edom, que Deus ainda vai falar que vai ficar irado para sempre. Edom é uma nação que Deus está irado para sempre. Na verdade, é porque ele viu no futuro que tipo de homem se tornaria Edom. É que, na verdade, é para falar de Adão, né? Semente Adão. Entende? Ele quer falar que o primeiro Adão, ou as ações de Adão, né? Que é o primeiro Adão, o segundo Adão é Cristo. Vai ficar até o fim. O primeiro Adão sempre vai ser carnal. Ele não consegue cogitar das coisas do Espírito. Ele sempre é carnal. Então Deus já viu no futuro que Adão, a humanidade se tornaria carnal e dependeria de comida, ia trocar o seu direito de primogenitura a troco de um prato de comida. Como Esaú fez, como a carta aos Hebreus relata, que a gente não pode fazer isso, e muitos vão fazer. Muitos gentios vão fazer isso, né? Na hora da marca da besta, eles vão trocar isso, né? Vão trocar a vida eterna pela marca. Porque precisa encher a barriga, né? Precisa comer e beber. Então, mas voltando aqui ao ponto, né? Então, você tem Judá com o cetro e Efraim com a primogenitura, certo? E Deus precisa unir eles. Ou seja, a gente vai usar aqui o profeta Amós, por exemplo, né? Lá no capítulo 3, né? No comecinho. Olha, dentro das duas famílias que eu chamei, né? No caso, as duas famílias é o reino do sul e o reino do norte, né? Efraim e Judá. Então, dentro dessas famílias que eu chamei, vocês precisam entrar em acordo, porque duas famílias não podem andar juntas se não houver acordo entre elas. Mais tarde, Jesus vai falar nos evangelhos, né? Qualquer coisa que dois de vocês, ou seja, duas casas, dois reinos, Efraim e Judá, qualquer coisa, você que tem o cetro, qualquer coisa, você que tem a primogenitura, concordarem aqui na terra, será ligado no céu. Porque meu Pai que está no céu vai responder, né? Vai concluir, vai executar conforme o que vocês concordarem.
Então é preciso um judeu e um gentil entrar em acordo, isto é, o gentil permita, né, que o judeu faça parte da sua primogenitura em Cristo, assim como o judeu tem que permitir que o gentil também vai fazer parte do cetro, isto é, do governo. Olha só que tremendo, né? Então é o governo e a vida eterna que está em jogo, ou que estão andando aí junto, né? Deus colocou na mão de um a vida eterna e colocou na mão do outro o governo. Só que para governar você precisa da vida eterna. Entendeu? Você tem a vida eterna, mas se você não tiver o cetro, você não governa. Entendeu? Você tem o arco. Só que o arco você não consegue resolver, você precisa da flecha. E você que tem a flecha, se você não tiver o arco, você não consegue também resolver. Arco e flecha, né? Isso está lá em Zacarias capítulo 10, né? Eu curvei Judá para mim como arco e enchi minha aljava, né? O lugar de colocar as flechas de Efraim. Ou seja, porque ele uniu, os dois estão na mão dele. Ele vai usar os dois, Efraim e Judá. Na verdade, Zacarias está profetizando isso, né? Que os dois iam ser um só. Então, quando o Paulo fala em Efésios 2 a partir do verso 14, dos dois povos Deus fez um, isto é, Efraim e Judá se tornaram um novo homem. Cada um cedeu da sua parte e ambos têm acesso ao governo e à eternidade, né? A vida eterna, você entendeu? E aí, então, isso é tremendo de entender, né? Saber que agora os gentios fazem parte do governo e os judeus fazem parte da vida eterna, né? Em Cristo. Porque Cristo uniu eles no madeiro. Beleza? Entendido isso, Zacarias capítulo 12, versículo de número 1 diz assim, ó. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Então aqui é 12 tribos, né? Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito no homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Vamos ler o verso 2 de novo, que eu dei uma enroscada aqui, né? Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Vamos ler o 3, né? Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Então, olha só que coisa, né? Se você olhar para Jerusalém no tempo da grande tribulação, e Deus está falando que ela vai ficar cercada, né? Jerusalém vai ficar cercada de exércitos, né? Todas as nações vão contra Jerusalém, só que Deus está dizendo que Jerusalém vai se tornar uma pedra pesada para todos os povos. E quem tentar erguer essa pedra vai ser ferido gravemente. Por quê? Vamos entender o porquê que vai ficar ferido. Olha só que coisa interessante. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos com loucura, os que montam, e sobre a casa de Judá abrirei os olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então, nesse período, ele vai abrir os olhos de Judá. Isso nos dá uma dica. Claro que a gente tem que pegar um trechinho lá de Romanos 11 para entender isso, né? Romanos 11 não fala, olha, eu não quero que vocês ignorem esse mistério, que veio endurecimento em Israel em parte, até que haja entrada à plenitude dos gentios. Então, esse endurecimento em parte foi o quê? Foi o endurecimento por incredulidade dos judeus, né? Ele fala lá, eles por incredulidade não creram, então foram endurecidos, mas não é que Deus endureceu, é que o pecado deles, a incredulidade, endureceu o coração, e eles ficaram congelados, entende? Só que eles vão ficar congelados até um tempo, né? E aí, quando tiver esse período de grande tribulação, eu vou abrir os olhos de Judá. Para quê? Porque Judá vai se converter em Cristo, né? Pensa bem, o judeu convertido em Cristo, ele é zeloso já por natureza. O cara vai ficar valente como Davi. Então, o que vai acontecer? As nações que estiverem pelejando contra Jerusalém, os judeus convertidos vão estar lá. Entendeu? E eles vão partir para cima. Vão partir para cima das nações. E as nações vão se ferir gravemente. Porque vão tentar levantar a pedra, né? Que na verdade é Cristo, né? E esses judeus convertidos implica o quê? Pelo menos uma parte de Cristo. Se não todo o corpo, né? Porque eles vão se unir com os gentios, né? Um só corpo, entende? Verso 5. Então os chefes de Judá pensaram assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. 6. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão a direita e a esquerda,
e todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Você vê que é interessante, né? Como as pessoas não passam por cima desse texto e chama Jerusalém de prostituta, fala que Jerusalém vai ser destruída, mas não é isso que a leitura está falando para a gente, né? Deus está falando que Jerusalém vai ser uma pedra pesada, vai ser difícil mexer com ela. Pode até causar algum dano lá, mas não vai destruir ela. E ainda ela vai ser habitada de novo. Não vai ser destruída, né? Outra vez ela vai ser habitada. Porque aqui é contexto de grande tribulação. Não é contexto de Cristo vindo, fazendo nova aliança, agora o povo vai converter. Não, aqui é finalzinho já. É quase ali a vinda de Cristo. Né? Verso 7. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Então, ou seja, Deus vai salvar primeiro as tendas de Judá, isto é, na primeira vinda, quando ele vier, né? Mas vai se cumprir de novo na segunda vinda, porque ele vai vir primeiro em Jerusalém. Então, as primeiras pessoas a serem salvas, né, dos inimigos vai ser os judeus que vão se tornar nações restantes, né? Lá no capítulo 14 de Zacarias, Jesus coloca seus pés no Monte das Oliveiras, né? Todos os santos com ele, para guerrear contra essas nações que estão aqui. Ele está falando que essas nações vão querer pelejar contra Jerusalém, né? E ele vai fazer com que o monte seja fingido no meio, cria um caminho, né, de fuga para os habitantes de Jerusalém, e eles vão ter que fugir para aquele lugar. E esses fugitivos não é a igreja, porque a igreja está com Jesus. Aliás, quem está com Jesus não precisa fugir, né? Então, é um grupo de judeus, né, que não recebeu a marca, não recebeu Jesus, mas não recebeu a marca, entendeu? E vão ficar na terra como nações restantes. Assim como as outras nações vai acontecer isso também. Mas vai salvar primeiro os habitantes de Jerusalém, vocês entendem? Vai salvar da grande tribulação, do anticristo, das coisas que vão estar acontecendo, das guerras, né? Mas também, na sua primeira vinda, ele salvou primeiro os que creram, as tendas de Judá, conforme a gente leu no início. Percebe? Para que a glória da casa de Davi não seja acima, né, da casa de Judá. Ou seja, a casa de Davi é o tabernáculo caído de Davi, é a casa de Israel, é o reino do norte, é Efraim. Entendeu? Então ele vai salvar a casa de Judá primeiro, para que a glória da casa de Davi não se exalte nem em cima de Jerusalém e nem nos habitantes de Judá. Né? Porque Deus não gosta desse tipo de coisa, né? A pessoa se exaltar sobre a outra. Verso 8. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. É o que eu falei acima, né? De Zacarias 14. E o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, inclusive o Brasil. Se o Brasil for guerrear contra Jerusalém, o Brasil vai ser destruído também. Há quem diga, né, aqui no Brasil, alguns pregadores que falam que o Brasil é de Jesus. É uma ova. É uma ova. Vamos ver aqui, né? Verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Lembra que a gente leu lá em Jeremias 31? Que tinha espírito de graça e de súplica e de choro sobre Efraim, agora sobre os judeus. Olharão para aquele a quem transpassaram, que é Jesus, pranteá-lo-ão como a quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. No caso, o primogênito é Cristo, né? Então eles vão reconhecer Jesus, eles vão receber ele, vão chorar. Ainda vão chorar amargamente, porque, né, eles vão sentir na pele a quantidade de judeu que negou, né? Mesmo assim, eles vão chorar amargamente, vão ser salvos, né? Só que vai ter um grupo que vai chorar e não vai ser salvo. Esse que é o detalhe, né? Os judeus ainda têm essa primazia, vamos dizer assim, né? Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como um pranto de Ramat, Rimon, e no vale de Meguido. A terra pranteará cada família à parte. A família da casa de Davi, que é o reino do norte, à parte. As suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte e as suas mulheres à parte. Verso 13. A família da casa de Levi à parte, as suas mulheres à parte. A família de Semeitas à parte e as suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte e as suas mulheres à parte. Aqui é um contexto que engloba todas as nações. E a prova disso a gente vai ler agora, lá no capítulo Amós. Convertei-vos as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações.
Porei pano de saco sobre todos os lombos e calvície sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como um luto por um filho único, luto cujo fim será como um dia de amarguras. Verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. 12. Andarão de mar a mar, de norte ao sul, de norte ao oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem como é certo viver o teu Deus, Adã, e como é certo viver o culto de Berzeba. Esses mesmo cairão e jamais se levantarão. Então aqui é uma profecia direcionada para o Reino do Norte, para Efraim, né? Deixa eu ler aqui o texto de novo, se eu não perdi alguma coisa, né? Convertei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como um luto por um filho único, cujo fim é dia de amargura, né? Então é um choro amargo, né? Pode ser aplicado para Israel? Pode, mas o contexto está falando de Efraim, né? Ou melhor, pode ser aplicado diretamente só para os judeus? Pode. Por que não? Mas eu acredito que está mais ligado para Efraim, que é o reino do norte, que é o reino do sul, que engloba todas as famílias, como a gente leu em Zacarias 12, do que apenas os judeus chorar, né? Ainda que, abre aspas, é justo os judeus chorar por ter negado, mas a gente está vendo nos nossos dias os próprios gentios, né, também negando, né? Isto é, fazendo vista grossa, né? Pisando em cima da palavra de Deus, né? Rejeitando e desprezando. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não sejam presumidos em vós mesmos, né? Então tem gente que é presumido, é presunçoso. Ou seja, eu sou igreja gentílica. Israel só é igreja se aceitar Jesus. Se não aceitar Jesus, não é igreja, né? Ainda faz distinção de uma coisa para outra. Que vê endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, né? Que eu falei no início lá, há pouco tempo, né? Sobre os gentios, né? Tem um número a ser alcançado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele a apartará de Jacó as impiedades, né? Tá lá em Isaías isso, né? E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Fala da vinda de Cristo, né? 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa do patriarcas. Porque os dons de Deus e a vocação são irrevogáveis, né? Então, o que Deus falou no passado foi dado como profecia e dons, né? Deus não volta atrás. E porque ele falou com os patriarcas como promessa, então eles são amados, né? Mas na conclusão e na prática são inimigos. Porque assim como vós também, agora ele está falando para nós, gentios, porque assim também como vocês, gentios, outrora foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência dos judeus. Estou lendo, já explicando o texto, tá? 31. Assim também estes quem? Os judeus, que agora foram desobedientes, para vocês serem alcançados, eles podem alcançar misericórdia à vista do que fosse concedida. Percebe o que Paulo está falando? Os judeus, ele falou no verso 25, né? Que os judeus, em parte, foram endurecidos para que nós fôssemos alcançados pela misericórdia de Deus. E eles desobedientes por causa da incredulidade do coração. Assim também agora eles são desobedientes e nós obedientes, abre aspas, para que no futuro, nós, no caso, alguns de nós vamos desobedecer por incredulidade. Eu já tenho falado isso bastante, não só nesse vídeo, como em outros, né? Então vai ter incredulidade na igreja gentílica, abre aspas, os gentios, né? Para que os judeus alcancem misericórdia também. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Quem que Deus encerrou em misericórdia? Na desobediência? Porque todos estão debaixo do pecado. Tanto os judeus quanto os gentios. Não tem esse nem aquele. Todos estão debaixo do pecado. E todos foram desobedientes em algum momento. Ou vão ser. E Deus vai usar a sua misericórdia para alcançar este e aquele. Conclusão. Ó a profundidade da riqueza, tanto sabedoria quanto conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro?
Ou quem primeiro deu a ele para que ele possa ser restituído? Porque dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas a ele, pois a glória eternamente. Amém. Então faz todo sentido essa exaltação de Paulo em cima de Deus, né? Por causa do entendimento do assunto, né? Judeus e gentios, o plano que Jesus fez, ou que Deus está executando, para resolver o problema do cetro e da primogenitura. Vocês estão entendendo até aqui? Espero que sim. Agora a gente vai dar seguimento, né? A gente ainda falou aqui do plano, mas não falou do Pentecoste, né? Agora a gente vai falar do Pentecoste, né? Eu vou fazer uma introduçãozinha antes da gente entrar para a parte. Antes de eu falar do Pentecoste dos gentios, né? Tem um assunto aqui a ser tratado, é uma lacuna que precisa ser preenchida, né? Então, queridos, olhando só para a tribo de Judá, você vê os judeus recebendo Jesus, os que creram, né? Ali em Atos, assim que os apóstolos morrem, né? Abre aspas. Esse número de judeus já não parece mais o que aconteceu com eles, se mais judeus foram se convertendo, ou se, sabe? O fato é que fica uma lacuna de judeus desobedientes, né? Não crendo, não recebendo Jesus. Pela profecia, a gente vê que na grande tribulação os judeus vão voltar a crer, né? Vão receber Jesus para se completar o número, né? E ficou um período de trevas, ficou uma lacuna em aberto, sem a gente saber exatamente o que aconteceu nesse meio tempo. Eu falo biblicamente, se você for procurar na história que o mundo relata e os livros que as pessoas escrevem, sempre está acontecendo coisas, né? Mas os relatos históricos de livros, de coisas que as pessoas registram, né? Não é fonte segura. A única fonte segura que eu tenho é a Bíblia. Se não está escrito, eu vou pesquisar. Eu não posso aceitar, engolir, né? Então, que nem eu falei, que nem o movimento da Rua Azusa lá. Você não pode, não está escrito na Bíblia, como é que você vai falar que é um avivamento, né? Como você pode falar que é Deus que estava agindo lá? Então existiu essa lacuna no meio, assim como os gentios, né, que foram alcançados. Os judeus receberam o Pentecoste, mas e os gentios foram impactados, né, com o Pentecoste que os judeus receberam, né? O efeito do Pentecostes que os judeus receberam fez com que nós conhecêssemos o Evangelho. E no último, na introdução, no vídeo de introdução, a gente viu que Jerusalém e Judá recebeu o Pentecostes, né? Foram cheios do Espírito Santo. E depois Samaria, né? E Samaria ficou um tempo, recebeu a palavra, mas não tinha recebido o Espírito Santo. Aí mais tarde os apóstolos vão lá, colocam as mãos sobre ele e eles recebem o Espírito Santo, né? E assim consequentemente nos confins da terra. Então o evangelho vai chegar ou já chegou aos confins da terra, mas o Pentecostes vai vir logo a seguir, por meio das palavras escritas pelos apóstolos. Como que eu sei disso? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Lá em Efésios Paulo fala que ele quer entregar uma igreja limpa, santa, pura, sem ruga, né? Para Cristo, que é o marido. Para Paulo fazer isso, ele tem que ressuscitar. Ou então por meio das coisas que ele escreveu. Entendeu? Vai chegar uma hora que a igreja vai ficar pura, santa, sem mácula. Em vida, individualmente, algumas pessoas podem atingir a perfeição na a estatura de Cristo. Mas atualmente a gente não vê isso, né? Certo? Porque quando alguém está na estatura de Cristo, ele fica em evidência. Mesmo que ele não queira, ele fica em evidência. Porque o Espírito Santo, né, você sabe que é onde ele está, as coisas acontecem, né? As coisas se desenrolam. Então, vai chegar um momento que a igreja vai ficar perfeita, entendeu? Ela vai atingir a estatura de Cristo, ela vai ficar sem ruga, sem mácula, né? Ela não vai mentir, ela não vai ter engano. Está escrito o que Paulo falou, né? Então ele profetizou. Então, por meio das palavras dele, a igreja vai entender, vai chegar uma hora que Deus vai fazer isso se cumprir. Na literalidade, a igreja vai ficar perfeita. Então, assim como o Pentecoste atingiu os gentios depois, lá na casa de Cornélio, né? Com Pedro, em Atos 11, né? Foi depois que aconteceu, como no princípio. Lá em Samaria, a mesma coisa. Receberam a palavra, mas o Pentecoste não tinha chegado para eles ainda. Teve que os apóstolos ir lá e pôr as mãos. O que eu quero dizer com isso? Então, vai chegar os confins da terra, que aplica para todas as nações ao redor, né? Do mundo, o evangelho está chegando, a palavra está chegando. As cartas de Paulo estão chegando.
E é como se fosse em ondas, né? Vai chegar uma hora que Deus vai aperfeiçoando o entendimento, e as pessoas vão chegar ao entendimento, sim, correto das Escrituras. E aí elas vão se tornar prontas, né? Entende? O que Paulo falou. Da mesma forma, o Pentecoste vai chegar um momento que Deus vai preparar isso, para os gentios receber esse Pentecostes. Mas primeiro o evangelho, que é a palavra, precisa chegar limpo para eles. Precisa chegar puro. Entendeu? Se chegou cheio de doutrina, cheio de engano, não vai, o Espírito Santo não vai chegar ali. Pode ter certeza. Ali no livro de Atos mesmo você vai ver isso acontecendo, né? Mais tarde, Paulo vai visitar um local lá em Atos 19, 20, por aí. Ué, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Ué, nós nem sabemos que existe isso. Esse negócio tá falando aí, Espírito Santo. Ou seja, então, o evangelho chegou como lá para eles? Né? Ser batizado, tudo. Sem saber que o Espírito Santo existe. Você entendeu? Então, em alguns lugares, o evangelho chega distorcido. Chega, sabe, todo zoado. Aí precisa o quê? De uma restauração. Essa restauração é feita por pessoas, né? Deus vai levantando pessoas, a pessoa vai percebendo os erros, tanto de ortografia, de tradução, erro de, sabe, de livro que colocou, livro que arrancou. A gente vai conseguindo, sabe, vai resolvendo isso. E isso é restauração, né? Vai corrigindo aqui, vai corrigindo ali. E Deus vai fazendo essa restauração dele. Só que a Bíblia profetiza uma restauração de 3 anos e meio. Acontece que a restauração, a reforma que os protestantes e tanto outros aí falam, já tá em cerca de 500 anos e nada mudou. As coisas tendem e estão piorando em vez de melhorar. Que reforma que é essa? É Deus que está agindo? Né? Então não tem cabimento a gente olhar para aqueles movimentos lá que aconteceram dentro da história, coisas que ocorreram de fato e de verdade, mas que, pelo contrário, ali é o período de trevas, né? Estava até me esquecendo, foi bom lembrar. E inclusive eu vou ler um texto aqui agora para casar direitinho com o que eu lembrei agora. Então vamos lá. A gente vai lá para o Evangelho de João. Eu quero ler um texto que Jesus falou. Evangelho de João, né? Lá no capítulo de número 9, que ele vai falar do cego, né? Diz assim, ó. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Então veja que o cego de nascença tem dois sentidos para a gente entender. Tem o cego de nascença na literalidade, que ele nasceu cego, e existe a pessoa que recebe Jesus, nasce de novo, só que nasce cego. Entendeu? Vamos entender isso aqui, já já, quer ver? Verso 2. E os discípulos perguntaram, mestre, quem que pecou? Seus pais? Para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, muito menos seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Olha o verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus está falando que ele é a luz do mundo, enquanto ele estiver ali, ele é a luz do mundo. Jesus está aqui, ele subiu aos céus, né? E enviou o Espírito Santo. Só que o que ele profetizou? Ele profetizou o quê? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Porque vai chegar a noite, quando ninguém vai poder trabalhar. Quem é esse ninguém que vai poder trabalhar? Que obra é essa que não pode ser feita de noite? É a obra que ele e os discípulos começaram a fazer. Percebe que assim que os apóstolos morreram, essa obra que eles estavam fazendo com eficácia, com perfeição, ela cessou. Tanto no registro quanto na literalidade. Não se ouviu mais falar de coisas miraculosas que aconteceram futuramente depois que os apóstolos morreram. Então, os apóstolos morreram, a luz foi se apagando. Eu sou a luz do mundo enquanto eu estou aqui. Mas vai chegar uma hora que vai vir a noite, e na noite ninguém vai poder trabalhar. Então, Jesus está profetizando um período de trevas, aonde ninguém pode trabalhar. Ninguém é ninguém. Como que esses caras da reforma, os protestantes, os batistas, seja adventista, seja qual for a doutrina, fala que está tendo uma reforma, que está tendo um avivamento, uma restauração, sendo que Jesus profetizou que haveria um período de trevas onde ninguém trabalharia. Ninguém é ninguém. Você percebe? A não ser individualmente. A pessoa cair de cara na palavra e estudar. Ela pode ser avivada e ela pode trabalhar e edificar a sua própria vida. Mas edificar a igreja em massa,
Ah, isso é meio difícil, hein? Até porque quando fala assim em igreja em massa, tem CNPJ, tem que ter o grupo e tem que estar ligado em outros ministérios. Como que você vai fazer uma edificação? Se fica tudo amarrado. Um crê numa doutrina, outro crê noutra. Não tem jeito, querido. E isso que eu estou falando aqui de tempo, né, de lacuna que estava. Comecei falando dos judeus, mas aplica também para os gentios. Essa lacuna que ficou um espaço em aberto, onde ninguém pode trabalhar, isso confere com as festas. Quando terminava a festa dos Pentecostes, na literalidade da lei, os judeus e cada um ia para sua casa e não tinha mais o que fazer, nem no templo, em lugar nenhum. Porque eles não podiam trabalhar, eles ficavam 4 meses, quase 5 meses sem trabalhar. Aí eles voltavam às atividades na festa das trombetas, no sétimo mês. Entendeu? Nos primeiros meses do ano era Páscoa, Ázimo, Primícia e Pentecostes. Depois eles voltavam só em setembro, só no sétimo mês. Em agosto, né? Sei lá. Sétimo mês eu confundo. Voltava no sétimo mês, aí era trombeta, expiação e tabernáculo. Percebe? Então, a edificação, por exemplo, que Esdras e Neemias estavam fazendo. Começaram, quase terminou, sabe? Chegou um certo ponto, parou. Ficou um tempo paralisado. É como se tivesse feito as 4 primeiras festas, né? Tivesse cumprido. Aí deu um tempo. Entrou o período de trevas, paralisação. Aí Deus desperta Zacarias como alguém que está dormindo do sono, chama Ageu e os dois começam a profetizar. Para despertar o espírito dos edificadores, né? Pode ler lá para você ver, em Ageu e Zacarias. Tem que despertar os profetas, depois desperta o espírito de quem está edificando, para poder terminar de edificar a casa de Deus. Então, quando você está lendo Apocalipse 11, ali está o quê? Os edificadores estão acordados e estão começando a edificar a casa de Deus, porque eles saíram de Babilônia e agora eles vão terminar a casa de Deus, né? Que está parada, né? Vão terminar e eles vão demorar 3 anos e meio para concluir a casa. Não é 500 anos como a gente está vendo aí. Tá piorando, né? Depois de 500 anos de reforma. Entendeu? Então, a restauração, e outra, restauração é diferente de reforma. Reforma é gambiarra. Restauração é trazer algo original. Entendeu? Vou falar aqui de uma construção bem rapidinho para você entender. Se eu pegar uma casa para restaurar, o que eu tenho que fazer? Eu vou olhar primeiro a fundação da casa. Se tiver com problema na broca, no solo, tem que remover o fundamento da casa, o alicerce. Remover todinho. Aplicando para um nível espiritual, você olha na igreja, numa doutrina, você remove a base, remove o alicerce, remove o fundamento. Porque o fundamento que foi posto ali não é Cristo nem os apóstolos. Tem que remover. Isso é restauração. Agora, a reforma não. A reforma você faz em cima do fundamento que já está ali. Não importa se foi budismo, satanismo, se é adventismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, cristianismo, seja qual for a doutrina, a pessoa vai edificando em cima daquele fundamento. Ela não faz a pesquisa, como eu falei no vídeo anterior. Ela não vai pesquisar atrás, analisar que fundamento é esse que está ali. Ela não vai dar uma sondada no baldrame, nas vias, como é que está. O fundamento que está debaixo da terra. Ela não olha. Ela vai querer edificar em cima daquele fundamento, sem examinar o fundamento. Isso é o quê? Reforma. Reforma você faz remendo na parede, esconde, sabe, as coisas ruins, tá cheio de trinca, você vai lá e passa uma massa, cobre a trinca. Entendeu? Reforma, gambiarra. Então, por isso que tem a prostituta. Ela é toda maquiada, cheia de maquiagem. A beleza dela não é natural, ela é maquiada. Entendeu? Tá em Provérbios isso. Ela é ciente de maquiagem para atrair os amantes. Esse é o desenho da igreja atual. Maquiada. Mas tá cheio de trinca, cheio de podridão. A boca é igual um sepulcro aberto. Então tá, diferença de reforma e restauração, né? Então esse tempo de trevas, né, que Pedro falou lá no início, ó, ainda não é hora de ficar embriagado. 9 horas da manhã, terceira hora. Entendeu? Eu sei que vai chegar um período onde as pessoas vão ficar embriagadas, vai vir trevas, mas não é agora não. Mas hoje, nos nossos dias, a gente pode dizer que a gente está em trevas. A era, né? Na verdade, está quase na hora de sair a luz já, né? Para voltar a brilhar de novo, né? Acender ali o menorá, o candelabro, e os negócios começar a ficar iluminados de novo. Tacar fogo mesmo. Sacrifício, né? Tarde e manhã, cedo e de tarde, cedo e de tarde. E a lâmpada, né? O fogo jamais se apagará. Olha só. Então Ageu e Zacarias despertam o espírito dos edificadores, eles edificam a casa e terminam a casa, concluem a casa. E é justamente lá no profeta Zacarias que vai falar do candelabro, das 2 oliveiras,
faz um link direto com Apocalipse 11, que tem 2 oliveiras lá, que tem o candelabro, né? São os 2 profetas, que são as 2 testemunhas. Falando da edificação mesmo. Percebe? Então a gente leu aqui, ó, João, até o 4, né? A gente leu até o 4, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí depois aqui ele vai curar o cego, né? Ele vai curar o cego, vai acontecer aquelas coisas, depois vai vir perseguição dos judeus contra ele, porque ele curou o cego, né? Mas tem mais um texto para a gente ler. Mateus 15, 12, vamos lá. Que é contraste de cegueira, né? Mateus capítulo 15, versículo de número 12. Cadê tu? Tá aqui. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: Sabe o que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, essa planta aqui é o joio. Porque o joio é plantado pelo inimigo, né? Não é Deus que planta. O trigo é Deus que planta, que é o povo de Deus. O joio é o inimigo. 14. Deixa-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Então você veja que lá no Evangelho de João a gente viu o cego de nascença, que Jesus curou. Então existe a possibilidade de Jesus curar um cego, literal? Existe, aconteceu. Mas todos os milagres que Jesus fez na literalidade é para fazer uma aplicação no âmbito espiritual, né? Para ter uma cura no espiritual. Então a pessoa às vezes ela é cega espiritualmente e Jesus pode curar ela. E ela começa a ver coisas que estão verdadeiramente escritas diante dos olhos dela e ela começa a passar a perceber e ver de fato. Entendeu? É o cego que pode ser curado. Já existe aquele que nasce cego e continua cego. Entendeu? Ele nasce ali dentro de Babilônia, dentro do sistema, né? Como eu falei, não olha o baldrame, não olha o fundamento, continua, vai fazendo edificação, se transforma num pastor, num bispo, num apóstolo, né? Em cima de um fundamento que está danificado. Tá ali, cego guiando outro cego, cego de nascença, entendeu? Deixa eu ver aqui. Aí ele vai explicar lá sobre a planta, mas ele vai fazer um contraste com os alimentos, né? Que entra na boca não é não é o alimento que entra, mas sim o que sai do coração do homem, né? Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai finalizar de fato um texto que está lá em Isaías 35, que compõe o Pentecostes dos gentios, né? Vamos lá. Isaías 35 diz assim, ó, verso 1. A felicidade da nação futura. Você vê que aqui o próprio tradutor, né, conseguiu acertar na mosca, né? Tem umas tradução aí que eles escrevem em cima já tendencioso, fazendo você acreditar no que está ali. Ou que ele está querendo que você creia, né? Esse aqui está certo. Verso 1. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e o de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Hebreus capítulo 12 está tratando desse texto aqui, né? Já gravei sobre isso também. Dizei aos desalentos de coração, sede fortes, não tenham medo. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e os salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva, canas e juncos. E ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ali, pois será somente para o meu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Então, olha esse verso 8, que poderoso. Ali haverá um bom caminho, caminho reto, caminho santo, que o imundo não vai passar por ele. Hoje, se você andar por toda parte que se fala de cristão, corpo de Cristo, de igreja, assembleia, etc., o imundo está no meio, está enfurnado. Entendeu? Esse contexto aqui está dizendo que esse local,
Esse período, essa época, o imundo não vai passar, não vai estar no meio. Mesmo se tiver alguém louco, literalmente, louco de débil, falto de entendimento, ele não vai errar. Porque não tem imundícia no meio, porque não tem loucura, não tem prostituição, não tem engano, não tem doutrina. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, ou seja, porque é o período onde a igreja está indo para o deserto, né? Não tem mais esse tipo de dano na terra. Pelo menos ali, no grupo onde, do pessoal que vai estar nessa geografia. Ele nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Então, o remido é alguém que passou pelo processo da cruz. Os resgatados do Senhor voltarão e virão de Sião com cânticos e júbilo e alegria eterna, coroa na cabeça, gozo e alegria alcançarão deles, ou melhor, os alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido, que já aplica para o Apocalipse, quando fala, né? Nem choro se achará na sua boca, né? Ele enxugará dos olhos toda lágrima, etc. É o contexto já para a entrada para o milênio mesmo, né? Mas você veja que aqui está falando de sinais e prodígios, né, que vai acontecer nesse período, né? O cego vai ouvir, o coxo vai andar, o mudo vai ouvir e o, o surdo vai ouvir e o mudo vai falar. Ou seja, sinais e prodígios que vão acontecer um pouquinho antes de Jesus voltar. Hoje, nos nossos dias, pode estar acontecendo isso de forma aleatoriamente, conforme a pessoa busca, como eu falei, né? Individualmente, pode acontecer sim, porque isso depende de fé e não de, né, de doutrina ou de coisas nesse sentido. Então, querido, nesse período, nesse tempo do fim, vai ter esse avivamento, entendeu? Vai ter um avivamento num grupo de pessoas que mesmo se tiver alguém louco, o louco não vai tropeçar, ele não vai errar. O imundo não vai estar nesse meio, porque ali é o povo santo, é o povo remido, é o povo que Deus chamou. E esse povo que está recebendo esse poder é os gentios, porque os judeus já receberam a sua porção. E os gentios vão receber esse poder, esse Pentecostes, e vão anunciar para os judeus mais uma vez, seja em Jerusalém ou seja nas nações onde eles estiverem. Entende? Então, entra para a última semana, recebe esse Pentecostes, já gentil não entra mais para o corpo de Cristo, porque a porta se fecha, apenas judeus. É gentil pregando para judeus. Então, o início foi judeus pregando para gentios, como a gente leu a introdução do vídeo passado. Hoje a gente começou lendo sobre os judeus. Os judeus impactaram o mundo com o evangelho, mas o mundo não viu sinais na literalidade em si, sabe? Então agora o mundo em si, os gentios vão vivenciar os sinais na literalidade e vão impactar a vida dos judeus, de forma que os judeus vão chorar amargamente em ver esses sinais de prodígio e vão crer, como os judeus creram sem ver, né? Os gentios creram sem ver. Então, os gentios também vão experimentar esse poder, né? Literalmente vão experimentar esse poder, esse Pentecostes, vão alcançar os judeus e ambos, né, vão entrar em acordo, como eu falei no meio do vídeo, que precisa entrar em acordo, né? Se não tiver de acordo, não pode andar junto. Então eles vão entrar em acordo e vão viver esses sinais, esses prodígios. Mas aí agora é o Pentecoste dos gentios para os judeus, entendeu? Os judeus receberam o Pentecoste, passou para os gentios. A palavra, né? Agora os gentios recebem o Pentecoste e passam a palavra para os gentios, os judeus. Beleza, queridos? Então, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui no meu rascunho ou na conclusão. Então, a conclusão minha que eu deixei no rascunho é para falar do profeta Zacarias, mas eu já falei lá em outro momento, né? Mas vale lembrar. Então, queridos, o período de trevas, o período de lacuna, ficou aí quase num espaço aí de, vamos dizer assim, de 1500 anos. Porque logo após a ascensão de Cristo, ainda ficou aí pelo menos quase 100 anos, né, de avivamento na Terra, enquanto os apóstolos estavam vivos, né? Então a gente pode dizer que por 100 anos perdurou aí um avivamento. À medida que os apóstolos foram morrendo, né, a luz foi se apagando e a trevas foi entrando, né? Como se o sol vai se pondo e as trevas vai chegando, né? E agora vai passar esse período de quase 1500 anos, ou quase 2000 anos, melhor dizendo, né? Pegando certinho o tempo, de trevas, né, de noite, de escuridão, aonde vai precisar de um cenário que lembre, que recorde, que faça na nossa memória o sol nascendo. Agora é Jesus voltando, entende? Malaquias não fala? Para vocês que esperam no Senhor, eis que já vai chegando,
e ele vai nascer como um sol da justiça. Então, nesse mundo de trevas, né? Nesse emaranhado de trevas em que vivemos hoje, é claro que vai piorar, precisa piorar, né? Esse mundo de trevas, cria-se um cenário para Jesus voltar como um sol da justiça, nascendo porque terminou a noite e agora vai virar um dia novamente. Só que esse dia que vai vir novamente, que Jesus vai vir na sua vinda, Isaías fala que o sol vai brilhar 7 vezes mais e a lua 7 vezes mais, né? Então só o brilho da lua durante a noite vai ser como um dia, né? E o dia que hoje a gente vê do sol, ele vai brilhar 7 vezes mais, né? Vai ser glorioso, querido, esse dia, né? Que no caso aponta aí do milênio para frente. Beleza, queridos? Então a gente vai falar um pouco mais sobre esse período de lacuna, né? Esse período de trevas, né? A gente tem mais argumentos, né, contra a reforma protestante, essa reforma que, infelizmente, nos atrasou muito, né? Na verdade, o intuito de Satanás é sempre atrasar, né? Ele vai criando obstáculos, vai criando problemas, né? Cria uma doutrina aqui, um problema ali, uma historiazinha aqui, uma mentira ali, vai indo, vai enchendo o balaio de porcariada, até você, sabe, entender e descobrir que focinho de porco não é tomada, você já perdeu muito tempo. Então, o intuito dele é fazer a gente perder tempo com essas coisas. Então, quanto mais você se desprender dessa bagaceira, né? Como o escritor aos Hebreus fala, né? Largando de lá os embaraços do pecado, né? Diante da grande multidão que nos acompanha, que nos assiste, né? Vamos deixar o embaraço do pecado, né? Então, todas essas porcariadas, né? Fala do pecado, entende? Mesmo que você esteja aí empenhadérrimo, seja no templo, na doutrina, no pastoreado, sabe? Na congregação, empenhado mesmo, sabe? Dando sangue ali, sabe? Nas atividades. Você tá até o pescoço de atividade que você não tem tempo para nada, nem para fazer um estudo, dar uma examinada no que você tá falando, no que você tá pregando, você tem tempo. Então você vai meio que empurrando com a barriga, sabe? Aquilo que eu falei no meio do vídeo. A pessoa não examina o fundamento, ela vai só edificando em cima daquele fundamento. Não interessa quem começou, eu vou terminar. Não interessa quem que estava fazendo ontem, hoje é eu que vou fazer. Amanhã eu já não sei quem que vai fazer aqui. E eu não sei quem que fez o alicerce, eu nem sei como que tá. E eu não vou pôr a mão lá porque dá muito trabalho ficar cavucando lá no seu tatu. Então tem esse monte de desculpa, esse monte de embaraço que Satanás aproveita do tempo, e o sistema babilônico vai cada vez mais nos empurrando a trabalhar, fabricar tijolo, para não ter tempo mesmo para olhar para os lados. Assim como o faraó fez com os israelitas, né? Dobrou a carga diária de fabricação de tijolos e de coisas que eles tinham que produzir diariamente, justamente para não dar ouvido às palavras que Moisés falava. Entendeu? Moisés estava falando para eles: ó, galera, sai dessa Babilônia, larga a mão dessa porcaria, sai dessa nojeira, vamos pro deserto, vamos se preparar para sair daqui. Entendeu? É a mesma coisa, o diabo não quer que você ouça, entendeu? As palavras de vida eterna, as palavras de Deus. Ele quer que você fique sobrecarregado com o sistema babilônico de Faraó e que você continue trabalhando. Então não importa se você está numa missão missionária, se você está aí, sei lá onde, em outra nação, estão dando dinheiro para você trabalhar como missionário, você está anunciando, só que você está fazendo uma coisa de coração, disponível, né? Com todo o empenho, com toda a sinceridade do coração, só que o que você está fazendo está num fundamento fora, outro fundamento, entendeu? Colocar outro fundamento, você está edificando em cima daquele outro fundamento. Estão anunciando outro Jesus e você está indo no embalo. Está anunciando outro Jesus. Entendeu? E Paulo fala: seja anátema, seja amaldiçoado. Mesmo que um anjo venha e fale: esse é o evangelho aqui, esse aqui é Jesus. Seja amaldiçoado. Então, queridos, se você não parar um pouco e refletir e dar uma olhada no que está escrito, certamente o seu destino é marca da besta e lago de fogo. Não tem o que fazer. Ah, mas eu estou cultuando a Deus, eu estou congregando. Não interessa, querido. Se tiver fora do fundamento, se tiver fora do que está escrito, nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Então reflita, pare, pense, dá uma olhada, deixa o faraó falando sozinho, dá uma olhada que tipo de tijolo que você está fazendo, quanto tempo você está dedicando para faraó e quanto tempo realmente você está dedicando para Deus. Eu falo isso porque eu vivo isso na prática, eu recebo, eu me cobro diariamente isso. Às vezes eu faço muito para faraó e para Deus eu quase não estou fazendo. Entendeu? E olha que eu não estou em igreja, em templo, não.
Mesmo assim, eu tenho essa cobrança dentro de mim, para mim mesmo. Imagine quem está no templo, que já está mais envolvido até o pescoço com pessoas, trabalhando com almas, entendeu? Então, se você chegar ao entendimento, né, da verdade, ainda você pode salvar alguns. Mas se você não chegar, é aquele que eu falo, é aquilo que as escrituras dizem, né? É um cego guiando outro cego, cego de nascença, e vai morrer cego. Você sabe que morrer cego é fora da salvação, né? Fora de Cristo. Porque quem está em Cristo, os olhos se abrem. Abriu os olhos do cego lá em João 9, né? E os olhos dos gentios seriam abertos ao longo da história. Para quem estuda e medita, vai atrás, corre atrás, né? De sondar a palavra de Deus, fazer as suas pesquisas. E na última semana, muito mais ainda, né? Os olhos vão ser abertos dos cegos, né? Então, torça para você fazer parte desse grupo, onde seus olhos vão ser abertos, sua boca vai se abrir para você poder falar. Ah, mas quer dizer que eu não falo? Né, querido? Não quer dizer que você é mudo. O mudo que ele está falando aí é aquele que está falando, mas falando para Faraó. Você entendeu? Está ouvindo, mas está ouvindo Faraó. Você está cantando, mas está cantando a música que os adoradores lá da estátua que Nabucodonosor levantou. Quando vocês ouviram os tambores, os tamborins, as trombetas, os saltérios, os pandeiros e as vozes dos músicos, se prostra e adora a estátua que Nabucodonosor fez. Você entendeu? Então, a música no ensino é nada. Às vezes você está cantando aí no púlpito, louvando, abre aspas, mas está cantando aquela música que Nabucodonosor levantou a estátua, que é uma figura, é uma tipologia do tempo do fim. Vai ser levantada a imagem da besta. E é as próprias pessoas que levantam a imagem e dá a ordem para adorar. E o assunto vai longe, queridos. O assunto vai longe. Então é necessário aí meditação, cabeça no lugar, para um pouco para pensar, né? Reflita, dá uma examinada aí no que está sendo falado, ouvido, o que você está ensinando, pregando, porque o assunto é sério, o negócio é sério. Beleza? Agora sim, vou finalizar aqui o vídeo. Aí na parte 3 a gente vai dar continuidade, aí falando mais dos dons, né? Da unção. Mas a parte 3 na verdade, a gente vai entrar para o contexto de falso profeta, de adivinhação, essas coisas que as pessoas fazem vigília no monte, né? Revela, você fala, fulano, João Ferreira da Silva. Aí a pessoa vai e fala, ah, tá com problema no financeiro, tá precisando disso, daquilo outro. Então a gente vai falar desse tema. É Deus ou é o diabo que está revelando? Quem é que está revelando ali? O que está acontecendo exatamente naquele momento ali? Então, mais levado por esse ponto aí, né? Por esse tema. Mas vai falar de unção, de Pentecoste, vai falar dessas coisas. Mas vai entrar nesse campo aí também, beleza? Deus abençoe, um forte abraço. Vai ter 1h20 de vídeo quase. Deus abençoe. Tem que gostar de Bíblia mesmo para ficar escutando, né? Deus te abençoe. Que Deus possa abençoar todos vocês. E se Deus permitir, a gente continua a gravação.